Janaína Mendonça Pereira, analista ambiental e atualmente supervisora regional do Instituto Estadual de Florestas. E representando a SEMAD, eu assumi a presidência do Comitê da Bacia do Rio Mucuri, dos afluentes mineiros do Mucuri. E Alice, desde 2013 eu cheguei na região, me apaixonei pelo Mucuri, né? Eu cheguei inclusive de helicóptero e consegui ver os grandes remanescentes florestais que a gente ainda tem lá no alto do Mucuri, me encantei por essa região e agora eu assumi o desafio da presidência do Mucuri. Eu queria que você falasse um pouquinho das lutas, das dificuldades e dos desafios desse território. Eu sei que mais de 20 anos que você vem lutando aí pelo nosso Mucuri. Olha, sem dúvida é uma luta já antiga e começou talvez quando eu era muito criança, que vinha visitar e vinha a Teoflotone, de onde a minha família é oriunda, e descobri, indo de Teoflotone para a região de Alcobaça, lá no sul da Bahia, viajava assim longamente através de uma mata atlântica densa, linda, que eu nunca tinha visto antes como moradora de Belo Horizonte. E talvez a partir desse momento, quando eu era ainda muito criança, surgiu essa paixão por toda aquela região. E frustrada posteriormente, porque eu me casei, tive 9 filhos, e quem tem 9 filhos não olha nem para o lado. E quando eu voltei a olhar no meu entorno, verifiquei, por exemplo, que o Rio Todos os Santos, que era um rio caudaloso, até navegável, porque através dele a gente via as canoas trazendo da zona rural farinha, rapadura, melancia e desembarcavam no mercado onde eles eram comercializados. Eu conheci isso tudo e, de repente, eu vi o Rio Todos os Santos se transformar num esgoto a céu aberto. E, inicialmente, aquilo me deixava... Me casei, mudei para Teoflotone, fiquei morando lá. E, ao ver aquele rio daquela maneira, um rio que eu conheci piscoso, inavegável, de repente, aquilo deu um senso de responsabilidade muito grande. A gente precisava mudar todo aquele aspecto do rio, tudo aquilo que envergonhava tanta gente com relação ao Rio Todos os Santos. Inicialmente, a gente procurava uma pessoa, procurava outra, não recebia muito apoio, até que eu passei a conviver com os amigos dos meus filhos. E foi no meio dessas pessoas jovens que a gente foi encontrando apoio e novas esperanças, inclusive para criar o Movimento Pro Rio Todos os Santos e Mucuri, que é uma ONG criada, eu não saberia nem te dizer que ano que foi, mas foi há muitos anos atrás, e através dela a gente foi se conscientizando cada vez mais de toda a degradação ambiental existente na bacia hidrográfica do Rio Mucuri, a degradação do rio, a eliminação das florestas, tudo isso que causava um incômodo muito grande na gente, uma necessidade urgente de trabalhar para mudar isso. E, a partir daí, nós fizemos a primeira expedição, com uma expedição através do Rio Todos os Santos, e, posteriormente, Peraí. Como é que nós vamos fazer? O tempo que... Depois ela ajusta. Porque está gastando muito tempo. Não, pode falar. A senhora pode finalizar, olha. Sim. Aí a senhora passa. Fique Bom, à vontade. Então, através do Movimento Pro Rio Todos os Santos e Mucuri, aliás, era Movimento Pro Rio Todos os Santos, fizemos essa primeira expedição do Rio Todos os Santos e chegando lá próximo a Carlos Chagas, nós descobrimos que todo o esgoto de Teoflotone era jogado
no Mucuri. Daí chegamos à conclusão que nós não poderíamos mais ser uma ONG local. Teríamos, sim, desde que a gente estava contribuindo para piorar o estado do Rio Mucuri, que a gente teria que ser uma ONG regional, que seria o Movimento Pro Rio Todos os Santos e Mucuri. E ao longo do tempo, à medida que a gente foi conseguindo mais adesão, mais pessoas que pensavam da mesma maneira que a gente e que se interessavam para mudar todo o aspecto da região, nós partimos para uma segunda expedição com a finalidade de criar o Comitê da Bacia Hidrográfica do Mucuri. Essa expedição durou 17 dias, percorremos todos os municípios da Bacia Hidrográfica até chegar em Mucuri, na Bahia. Posteriormente foi publicado um livro e já nessa época a gente demandava, junto ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas, a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica dos afluentes mineiros no Mucuri. Porque na época a Bahia também não se interessava muito por comitê de bacia. Então, com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, nós conseguimos criar o comitê aí dos afluentes mineiros do Mucuri. E nós vivíamos nessa época num período meio auspicioso, porque os secretários de meio ambiente participavam junto com a gente. Nós tivemos, na figura do Dr. Zé Carlos Carvalho, um apoio imenso, inclusive com a visita do Dr. Zé Carlos Carvalho por 2 vezes, tanto na abertura da expedição de Todos os Santos, como na abertura da expedição do Mucuri. Nós tivemos a presença do Dr. Zé Carlos Carvalho e também, posteriormente, até do secretário Adriano Magalhães, que deu todo o apoio para a gente criar o Comitê de Mucuri. Essa era uma época diferente em que a gente contava com o apoio dos secretários de meio ambiente, que hoje não é tão fácil, mas como era naquela época. Criamos o comitê. Inicialmente, o comitê teve um relativo sucesso, mas para que um comitê funcione bem, ele precisa primordialmente que tenha um plano de bacia. Esse plano demorou muito a ser conseguido e aprovado. Foram quase 8 anos para que a gente conseguisse ter esse plano de bacia. E agora as esperanças da gente estão renascendo. Nós tivemos, como eu já tinha mais de 2 gestões do Comitê de Bacia, nós tivemos que fazer uma outra eleição. Tivemos o prazer imenso de conseguir te eleger, Janaína, porque com a sua competência, com o conhecimento que você tem da região, com vamos dizer assim, a paixão que você tem pelo seu trabalho, pelas ações do IEF lá na região, o conhecimento que você tem, eu tenho certeza que da agora para frente, com o plano diretor já em mãos, nós teremos todas as condições de fazer do Comitê da Bacia Hidrográfica do Mucuri aquele comitê que todo mundo na região espera que aconteça e venha a proceder sempre em benefício da melhoria ambiental da nossa região. Então, na verdade... Então, você ouviu? Sim, você não prestou atenção? Está ótimo. O áudio está bom. Não é isso não. Você escutou o que eu falei? Sim. E aí? Está ótimo, é isso? Eu só vou fazer uma fala para encerrar, né, aceitando esse desafio, e a gente termina, pode ser? Pode. Então, Alice, eu agradeço muito essa oportunidade, essa confiança. Realmente é um desafio muito grande, mas eu creio que com toda a experiência, né, com todo o trabalho que você e todos os conselheiros já desenvolveram na bacia,
Agora, com os vários instrumentos que a gente tem, né, ao longo desse tempo, foram construídos outros instrumentos, com um plano diretor que vai fechar com chave de ouro essa etapa de planejamento. E o que eu acredito que é o maior desafio é realmente trazer a sociedade para dentro do comitê e o comitê para dentro da sociedade. Eu tenho chamado isso de popularizar o comitê, né? Para mim esse é o maior desafio. Aqui no INCOB eu entendi isso, né? Todo mundo falou sobre isso, que a sociedade ainda não entendeu a questão das bacias hidrográficas, ainda não entendeu o papel do comitê, e eu creio que esse é o maior desafio no Mucuri. E nós vamos lutar para isso juntas. E eu fico muito feliz de ter você na nossa diretoria, junto com o Jacques, que é do Sindicato de Produtores, o Ivan, que é do Instituto Federal, e eu creio que essa diretoria, e com todos os conselheiros, nós vamos fazer diferença no Mucuri.